Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor Deus nos fez para que nós venhamos a nos alegrar nele. E como domingo agora nós temos essa oportunidade de estarmos em escola dominical, aprendendo também da palavra do Senhor Deus. Então, aproveite bastante esse tempo. Aproveite, pegue um caderno, pegue a sua Bíblia, pode rabiscar a Bíblia, sublinhar. Vamos extrair mais e mais ensinamentos acerca da palavra do nosso Deus. Graças a Ele nós temos essa oportunidade de termos acesso aí ao seu lar, à sua casa, através dessa ferramenta preciosa que é a internet, que tem abençoado as nossas vidas nesse momento em que nós não podemos estar juntos fisicamente, mas podemos estar juntos no mesmo sentimento, no mesmo pensamento de louvor e adoração a Deus. Nós continuamos aqui então a nossa série de estudos no que diz respeito ao Sermão do Monte e hoje nós ainda continuamos no capítulo 5, mas os versículos agora de 17 a 20. Então vamos acompanhar a leitura aí da palavra do nosso Deus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém, meus queridos. Qual o papel das Escrituras na vida do crente? É fato que muitos crentes têm opiniões diferentes acerca das Escrituras. Existem aqueles cristãos, aqueles que se denominam discípulos de Jesus, que dizem que a palavra de Deus apenas nos trazem boas sugestões daquilo que devemos considerar para as nossas vidas. Já outros cristãos acreditam que a palavra de Deus, que as Escrituras sagradas, elas são confiáveis exatamente no que diz respeito ao Evangelho. Só no Evangelho elas confiam. Mas agora, quando se fala de ética, quando se fala cultura, nada disso, nada do que a palavra de Deus fala é aplicado diretamente às nossas vidas. Outras pessoas, outros cristãos, ainda acreditam que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E eu acredito que cada um de nós aqui se inclui nesse grupo. Acreditamos que a palavra de Deus é a palavra de Deus, embora muitos outros acreditam que ela é apenas parcialmente a palavra de Deus. Algumas pessoas acreditam que a palavra de Deus tem autoridade sobre a vida das pessoas. Outros acreditam que ela ainda está cheia de erros, cheia de falhas e não tem autoridade alguma. Mas para uma boa interpretação, para uma interpretação correta das Escrituras, nós precisamos entender aquilo que o próprio Jesus acreditava a respeito das Escrituras. Quando Jesus se referiu à lei ou os profetas, essa era uma maneira comum de dizer a respeito, de falar a respeito do Antigo Testamento. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 16, Jesus se refere à lei e os profetas, dizendo o seguinte, que a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. São palavras de Cristo Jesus. E como nós temos visto aqui, como ele mesmo ensinou acerca das bem-aventuranças, a respeito daqueles que realmente fazem parte do reino de Deus, algumas pessoas teriam questionado se ele estava ali contradizendo as Escrituras. Será que Cristo Jesus contradisse as Escrituras? E os mestres judeus ensinavam o seguinte, que as pessoas entrariam no céu simplesmente seguindo a lei judaica. Mas será que Jesus estava ensinando uma nova maneira de estar diante de Deus, uma nova maneira de entrar nos céus? Ele estava se livrando da lei mosaica, de tudo aquilo que os profetas ensinaram? Será que era exatamente isso que Jesus estava ensinando? De maneira alguma. Ele mesmo diz no versículo 17 que nós lemos aí do capítulo 5 de Mateus: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O que Jesus fez foi exatamente corrigir o pensamento dos judeus acerca dos seus pontos de vista sobre o Antigo Testamento. E ao estudar a visão de Jesus, então, acerca do Antigo Testamento, nós podemos discernir uma visão apropriada
das Escrituras de uma forma geral. E esse pequeno trecho que nós lemos aqui do capítulo 5 de Mateus, versículos de 17 a 20, eles levantam para cada um de nós aqui uma série de perguntas, como por exemplo, o que Jesus quis dizer com não vim para revogar a lei e os profetas, mas vim para cumprir? O que Jesus quis dizer com isso? Uma outra pergunta, qual é a relação do crente com a lei? Uma terceira pergunta, será que existem posições no céu? Porque o texto nos diz, Jesus falando que alguns são chamados de maiores e outros de menores no reino de Deus. E uma última pergunta que esse texto traz para a gente, será que de que maneira a nossa justiça consegue superar a justiça dos escribas, os mestres da lei e dos fariseus, para que a gente possa entrar no reino dos céus? Nós vamos ver cada uma dessas perguntas aqui no meio da nossa fala. O fato é que muitos cristãos têm posicionamentos diferentes acerca dessas perguntas. Mas quando nós vamos estudar aqui agora todo esse contexto da passagem, bem como até qualquer outro tipo de texto das Escrituras, nós podemos perceber que Deus quer realmente que nós venhamos a entender a sua palavra. E para nós obtermos respostas corretas, respostas certas, respostas precisas, nós precisamos da orientação do Santo Espírito do Senhor. E é por isso que eu te convido a orarmos juntos nesse momento. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, que ela nos inspire, que ela nos ilumine, que ela abra os nossos olhos, o nosso entendimento e que possamos extrair aplicações maravilhosas para as nossas vidas a respeito de quem o Senhor é, de quem Cristo Jesus é, do que Ele representa nas nossas vidas e tudo aquilo que nós precisamos entender para viver aqui nesse mundo, Deus. Que possamos Te glorificar, que possamos louvar ao Senhor por tudo aquilo que nós temos aprendido da Tua Palavra. Continue a nos ensinar, que o Teu Santo Espírito se faça presente cada dia mais na vida dos nossos irmãos, na minha vida, na vida de todos aqueles que Te buscam em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração e que fazemos em nome de Jesus. Amém. Qual é a visão de Jesus acerca do Antigo Testamento? Porque entendermos a visão de Cristo Jesus é muito importante, tanto para nós quanto para os seus discípulos, na época. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer Jesus como sendo o cumprimento das Escrituras, o total cumprimento das Escrituras. O versículo 17 diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, de que maneiras Jesus Cristo cumpriu tanto a lei quanto os profetas, ou seja, o Antigo Testamento? Em primeiro lugar, é útil aqui nós definirmos alguns termos. Lei e profeta, como nós já vimos anteriormente, era uma expressão utilizada para se referir ao Antigo Testamento. E aí, para os judeus, o termo lei geralmente se referia a todos aqueles 613 comandos dados a Israel lá em Êxodo, Levítico e Deuteronômio. O que eles fizeram? Eles detalharam as leis, por exemplo, cerimoniais, leis civis, leis morais, ali do contexto do povo de Israel. E Jesus vem e diz que não veio abolir a lei e nem os profetas, mas de certa forma, se nós olharmos para a palavra de Deus, algumas coisas foram abolidas. Por exemplo, os crentes não estão mais sujeitos a leis alimentares, leis cerimoniais, dias de sábado e etc. O que Jesus então quis dizer com essas palavras? Não vim abolir, revogar a lei, mas eu vim cumprir. Nos ajuda a entender as palavras de Cristo Jesus quando olhamos para essa palavrinha, esse termo cumprir, tendo exatamente a ideia de uma conclusão, de um preenchimento, de uma realização. Porque Jesus cumpriu a lei. E ele fez isso de tal maneira que os crentes agora não estão mais sobre a lei do Antigo Testamento. Romanos, capítulo 10, versículo 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 14, diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, de que maneiras aí Jesus Cristo cumpriu toda a lei e os profetas? E em primeiro lugar, Jesus é o cumprimento de todas aquelas previsões messiânicas. Quando nós olhamos lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 15, as Escrituras já profetizavam acerca de um futuro Messias, quando a palavra de Deus nos diz,
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. É isso que a palavra de Deus nos diz. E a interpretação desse texto, à luz de toda a história bíblica, aponta para o nascimento virginal de Cristo Jesus. Porque houve apenas uma semente de uma mulher, ou seja, o seu descendente, Cristo Jesus. Todos os outros vieram da semente do homem. Apenas Cristo Jesus veio de mulher, sendo ali nascido através da ação do Espírito Santo de Deus. O descendente nascido de uma virgem seria então mordido por Satanás, a serpente, no calcanhar. E aqui nós já temos ali o anúncio da morte de Cristo Jesus. Só que o descendente, Jesus Cristo, venceria, esmagando a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. Tudo isso indicando exatamente a vitória de Cristo Jesus através da sua morte e da sua ressurreição. A partir daí, as profecias continuam dizendo que Jesus Cristo viria através de Abraão, de Jacó, através de Judá, através de Davi, de Salomão, que ele nasceria em Belém e tantas outras profecias. Até mesmo os evangelhos detalham como que Jesus cumpriu todas as previsões messiânicas. Existem cerca de 60 profecias importantes e 29 delas cumpridas no dia de sua morte. Mas vamos ver agora de que outra maneira Jesus Cristo cumpriu a lei e os profetas. Em segundo lugar, ele cumpriu através dos tipos e sombras. Mas o que significa isso? E o livro de Colossenses, Paulo escrevendo àquela igreja, no capítulo 2, versículo de 16 a 17, diz: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? As leis alimentares, as festas religiosas, os dias de sábado, tudo isso figurava como sombra e foram cumpridas em Cristo Jesus. Como sombras, como aspectos, como figuras de Jesus, elas podiam ser discernidos delas, e o que ajudaria exatamente a preparar as pessoas para a vinda do Messias. O sábado representava como Jesus seria o nosso descanso. Já o dia da expiação, o dia do sacrifício, demonstrava como um cordeiro perfeito, seria um substitutivo ali para o povo por causa de seus pecados. E isso se cumpriu exatamente na pessoa de Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 29 nos diz que quando João Batista viu a Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro da expiação que era oferecido ali no Antigo Testamento apenas como tipo, como símbolo, como sombra, era algo imperfeito. E é por isso que todos os anos tinha que ser oferecido novamente. Mas em Jesus não há mais essa necessidade, não existe essa necessidade de se praticar o dia da expiação, porque exatamente em Cristo Jesus foi cumprido perfeitamente o sacrifício. Outros tipos, outros símbolos, sombras, figuras que apontavam para Cristo Jesus no Antigo Testamento eram, por exemplo, o maná, enviado por Deus do céu para poder alimentar o povo de Israel. E aí o próprio Jesus Cristo diz no Evangelho de João que ele mesmo era o pão que desceu do céu, o pão da vida. Um outro exemplo era quando os israelitas estavam morrendo ali por causa de picadas de cobra, e Moisés fez uma estátua ali de bronze que as pessoas que olhassem para aquela serpente de bronze, elas pudessem ser curadas. E essa figura fazia exatamente um tipo de Jesus, anunciando a morte de Jesus na cruz e como que aquelas pessoas que crescem nele seriam salvas. Jesus é o último Adão, como Paulo declarou em Coríntios. O primeiro Adão seguiu voluntariamente a sua esposa no pecado. Lembra lá do Gênesis, aquela história? Mas o último Adão morreu exatamente por sua esposa, a igreja. Cristo Jesus morreu por sua igreja para que ela pudesse ser salva. E assim, Jesus cumpre não apenas a lei, mas as profecias e todas as histórias contadas no Antigo Testamento. Jesus Cristo pode ser visto por toda parte nas Escrituras. Ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas existe uma outra forma, uma outra maneira que nós podemos perceber e enxergar que Jesus Cristo cumpriu tanto a lei quanto os profetas. Em terceiro lugar,
Jesus Cristo obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, dizendo que Jesus nasceu sob a lei. E lá no Evangelho de Mateus, naquele acontecimento do batismo de Cristo Jesus, é Jesus mesmo que declara que deveria cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus Cristo obedeceu perfeitamente aos 613 mandamentos da lei mosaica. E por causa disso, ele nos pode oferecer justiça, levando sobre si os nossos pecados na cruz. Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Existe uma quarta forma ainda de que podemos perceber como que Jesus Cristo cumpriu a lei e os profetas. Em quarto lugar, Jesus pagou as justas exigências da lei. A penalidade por desobedecer às leis era exatamente a morte. Talvez você se pergunte, peraí, mas Jesus não foi obediente em tudo? Ele não foi perfeito em tudo? Sim, mas lembre-se, ele foi morto injustamente. Jesus Cristo, embora perfeito, ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Romanos 6:23 declara o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus, nosso Senhor. Lembrando que quando a Bíblia fala em morte pelo pecado, ela está falando de um afastamento total de Deus. E Jesus Cristo assumiu a nossa morte. Lá na cruz do Calvário, ele chegou a declarar, bradando o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Quando nós o reconhecemos, Jesus Cristo, quando reconhecemos o seu sacrifício na cruz e o seguimos como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos a vida eterna. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, nos diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, a Jesus Cristo também, a quem enviaste. De que outra maneira nós podemos perceber que Jesus Cristo cumpriu a lei e os profetas? Em quinto lugar, podemos perceber olhando para o fato de que Jesus nos deu o seu Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 8, versículo de 3 a 6, a palavra de Deus nos diz: porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Isso, meus queridos, foi profetizado no Antigo Testamento. Deus escreveria as suas leis nos nossos corações e nos daria o seu poder através do Espírito Santo para que a gente pudesse cumprir. E em Ezequiel nós vemos essa profecia no capítulo 36, versículo 27, quando diz: porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E aqui a gente pode perceber qual é a maneira que nós conseguimos cumprir os requisitos justos da lei de Deus. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, versículo de 8 a 10, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Meus queridos, o Espírito Santo do Senhor nos ajuda a matar todas as nossas más ações, as nossas más atitudes, e nos ajuda então a amar a Deus e ao nosso próximo. É o Espírito Santo que nos aproxima de Cristo Jesus, que nos aproxima de Deus. Mas Jesus não apenas cumpre o Antigo Testamento, ele também cumpre o Novo Testamento, porque Jesus Cristo é a ênfase dos evangelhos, porque revelam a sua própria vida. Perceba que o livro de Atos descreve as suas obras através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos. As epístolas compartilham os seus ensinamentos por meio de seus apóstolos. O livro de Apocalipse,
por sua vez, ele descreve a ira do Senhor Jesus, descreve a sua segunda vinda, descreve o seu governo supremo. Percebam, meus queridos, que Jesus é o cumprimento e o foco de toda a palavra de Deus, de todas as Escrituras. Por isso ele mesmo diz, lá em Mateus 5:18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus ensinou que Deus preservaria as Escrituras, desde a menor letra até o menor traço de uma caneta, que no hebraico servia ali para distinguir, diferenciar uma letra da outra. Para nossa tradução ficou um i ou um tio. Já o apóstolo Pedro disse que a palavra do Senhor dura para sempre. E nós podemos perceber, meus queridos, essa realidade acontecendo ao longo da história. Ao longo de toda a história, houveram várias tentativas de impedir que a palavra de Deus seguisse adiante. Ela sofreu e ainda sofre críticas constantes, tanto das comunidades científicas quanto das comunidades de história. Ela já sofreu e continua sofrendo, por exemplo, manipulação em cultos de falsos profetas. Já foi queimada, banida de várias nações e, no entanto, perdura até hoje. Essa é a palavra de Deus, fiel e verdadeira. Continua sendo o livro mais copiado, mais traduzido, mais impresso por anos. E além disso, do ponto de vista histórico de confiabilidade, o número de cópias, que diz respeito ao número de cópias e o intervalo de tempo dos originais, o manuscrito mais antigo é considerado ainda falho quando comparado à palavra de Deus. Percebam, a palavra de Deus permanece nos nossos dias hoje, sendo realmente a palavra de Deus, e nós podemos confiar nela. Existem mais evidências históricas a respeito da Bíblia do que de 10 outros manuscritos antigos juntos. Deus preservou a sua palavra. E Jesus Cristo profetizou exatamente isso. Por isso é que nós confiamos na palavra de Deus. Nós temos essa certeza de que ela é a palavra de Deus. Ainda existe algo interessante aqui no texto de Mateus capítulo 5, versículo 19, diz, porém, o seguinte: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aqui, nós somos ensinados por Jesus acerca da nossa resposta às Escrituras, porque existe uma recompensa. Será que nós temos realmente aprendido e ensinado a palavra de Deus? Como nós temos feito isso? A recompensa a que Jesus se refere aqui não tem nada a ver com salvação, não diz respeito à salvação. Uma das coisas que Jesus ensina constantemente no Sermão do Monte, se formos olhar bem, ele fala a respeito de recompensas no céu. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, ele vai ensinar aos seus discípulos a não serem como os escribas e fariseus, que realizavam ali os seus atos de justiça exatamente para serem vistos por outras pessoas, elogiados por outras pessoas. E o que Jesus disse? Esses já receberam a sua recompensa. Só que para os discípulos de Jesus, Jesus disse o seguinte: olha, não hajam como eles, mas esperem receber uma recompensa do seu Pai Celestial. Além disso, em Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus desafia os seus discípulos a acumular riquezas no céu e não na terra. Ou seja, recompensa parece se referir tanto ao governo quanto à oportunidade de cada um que é cristão, discípulo de Jesus, de servir no céu. Por exemplo, a parábola das minas, ali os servos fiéis, eles são recompensados com cidades para governar. Aqueles que serão grandes no reino dos céus terão mais oportunidades de governar, mais oportunidades de servir aos outros com Cristo Jesus. Embora nós saibamos que a salvação não seja baseada em obras, a recompensa ou a perda de recompensa, isso sim. Em 2 João, no versículo 8, nós lemos o seguinte: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Percebam que o alerta que Jesus dá aqui tem a ver especificamente com o ensino e a obediência à palavra de Deus. Isso é importante de ouvir, porque muitos cristãos pensam que apenas os pastores são chamados, são os responsáveis por ensinar a palavra de Deus. Mas isso não é verdade. Na grande comissão, Jesus Cristo chama a todos os discípulos, a todos aqueles que estavam com ele ali,
a fazerem outros discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que ele já tinha ensinado. Ou seja, todos os crentes são chamados a ensinar a palavra de Deus a outras pessoas. Nós devemos e precisamos ensinar, compartilhar o Evangelho com os perdidos. Devemos ensinar outros crentes também a crescer em Cristo Jesus, assim como é o nosso desejo crescer em Cristo Jesus. Pais devem ensinar os filhos, as mulheres mais velhas ensinar as mulheres mais jovens, como Paulo fala a Tito. Os maridos são chamados a ensinar as suas esposas, em Efésios, Paulo declara isso também. Tudo isso no intuito de mostrar que todos nós somos chamados a estudar, a ensinar a palavra de Deus. Mas infelizmente, muitos que se dizem cristãos pensam que desde que conheçam o Evangelho apenas e amem a Deus e ao próximo, isso é tudo que importa. Mas a gente não pode agir dessa maneira. Nós precisamos de fato aprender e ensinar a palavra de Deus. Não por causa da recompensa, não trabalhar nessa base da troca, mas exatamente pela obediência ao nosso chamado. Todos fomos chamados a ensinar, a fazer discípulos em nome de Jesus, em nome de Deus Pai, em nome do Espírito Santo. Por isso que batizamos as pessoas. Percebam que o próprio Cristo Jesus passou isso para os seus discípulos. E no último versículo aqui, Mateus capítulo 5, versículo 20, nós somos ensinados: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aqui a palavra escribas, que significa, se refere aos mestres da lei, e os fariseus, a gente tem que perceber que eles eram considerados as pessoas mais justas em Israel. Os judeus na época tinham até um ditado dizendo o seguinte, que se apenas duas pessoas fossem para o céu, essas seriam um escriba e um outro fariseu. E as palavras de Jesus fizeram assim para os judeus pensarem o seguinte, mas espera aí, se o escriba e o fariseu não conseguem entrar no céu, eles que são bons, eles que são justos, quem somos nós para poder entrar no reino dos céus? E aí nós precisamos entender o que Jesus Cristo quis dizer com essas palavras, exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Aqui Jesus Cristo está nos ensinando que a justiça do homem nunca pode obter a salvação. Isso porque os judeus naquela época acreditavam que se estudassem a lei, se praticassem a justiça e levarem outras pessoas a fazer o mesmo, eles seriam aceitos por Deus, eles poderiam entrar no reino dos céus. No entanto, a lei nunca foi feita para salvar. A intenção da lei era mostrar exatamente como as pessoas eram pecadoras e necessitavam do Salvador. O apóstolo Paulo declara em Romanos, capítulo 3, versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo ainda em Romanos 3, versículo 23, diz o seguinte, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Percebam que o ensinamento de Jesus era nesse sentido, de que nem escribas nem fariseus eram justos o suficiente para entrar no reino dos céus. Então como que as pessoas podem garantir uma justiça maior que excede a dos escribas e fariseus e assim serem salvas? O apóstolo Paulo declara isso no capítulo 3 de Romanos, versículos de 21 a 22, dizendo: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Foi exatamente Jesus que viveu a vida perfeita que nós nunca poderíamos viver. E embora ele não tivesse pecado, ele foi até a cruz morrer por cada um de nós, por causa dos nossos pecados. E ali na cruz, quando ele morreu, ele levou os nossos pecados e nos deu a justiça dele. Essa era a justiça que Jesus estava chamando os judeus a aceitarem. Era a justiça do próprio Cristo Jesus. E essa justiça é aplicada somente àquelas pessoas que creem em Cristo Jesus e o seguem e o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu pelos seus pecados, foi sepultado e ressuscitou. Embora nós sejamos salvos somente pela fé, a verdadeira fé nunca está sozinha. Ela consequentemente produz justiça. E será uma justiça muito maior do que a dos escribas, do que a dos fariseus, porque provém do coração reto
que obedece à palavra de Deus. Portanto, esse será um tema predominante aqui no Sermão do Monte. Nós vamos ver mais vezes aqui e nós podemos perceber que Jesus vai continuar a descrever acerca do caráter e da justiça daqueles que foram chamados para o seu reino. Assim como nós já começamos a ver ali naqueles princípios e valores declarados nas bem-aventuranças. E aí eu te desafio, te encorajo a continuarmos reconhecendo a Cristo como sendo o cumprimento das Escrituras, reconhecendo também a autoridade das Escrituras, permanecendo então fiéis às Escrituras sagradas e assim sermos justos diante de Deus, em conformidade exatamente com a palavra de Deus. Que assim Deus nos abençoe, meus queridos. Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprendermos mais da Tua Palavra. Deus, muito obrigado porque mais uma vez enxergamos essa realidade que Cristo Jesus é tudo nas nossas vidas. Ele é o personagem principal das Escrituras, Ele é o personagem principal também das nossas vidas. Por isso, Deus, nos encoraje, nos incentive, nos desafie a vivermos todos os dias as nossas vidas baseadas na vida de Cristo Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor enviou o Teu Filho a esse mundo para morrer no nosso lugar, para viver uma vida perfeita no nosso lugar, para ressuscitar, vencendo a morte, garantindo a vida eterna a cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por isso tudo. Obrigado porque o Senhor tem permanecido fiel. A Tua palavra permanece fiel porque é a palavra do Senhor e nela nós podemos confiar. E que assim, Deus, vivendo a vida de Cristo Jesus que está em nós através do Espírito Santo do Senhor, possamos realizar boas obras, obras de justiça, obras que glorifiquem ao Senhor e não a nós mesmos. Nos abençoe nisso e essa é a oração que te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Tenhamos todos uma excelente semana debaixo da graça, da bênção do nosso Deus.